Quero cumprimentar também a todos que assistem pela TV Jerusalém e pela internet, pelas redes sociais. Eu quero glorificar a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui juntamente com toda a igreja, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, e com esta responsabilidade também de poder estar ministrando a palavra de Deus. Glorificar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jorge, pastor Sandro, pastor Braz, pastora Miriam, pela confiança em nos conceder também esta oportunidade. Deus, Ele tem uma palavra, como tem tido todos os cultos aos nossos corações. Quero também glorificar a Deus pelo grupo de adolescentes do Rosa Alberton, que aqui estão, pela irmã Lúcia, que esteve se disponibilizando em trazê-los. Uma alegria muito grande. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já tive por outras oportunidades pregando aqui, neste culto, em busca do avivamento, falando sobre avivamento, mas hoje Deus, Ele, meditando nesta palavra, é um texto, eu quero pregar em cima, literalmente, do tema das quartas-feiras. E o tema é em busca de avivamento. E literalmente é sobre isso que Deus colocou no meu coração para a gente meditarmos nesta noite. Atos capítulo 3, quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Somente o versículo 1. Atos 3, versículo em 1. Diz assim, de avivamento. Pedro e João, literalmente é sobre isso que Deus colocou no meu coração, juntos para a gente meditarmos nesta noite. A hora Atos da oração 3, quem achou, diga amém. Podeis aceitar. Quem achou, louvado diga amém. Seja o nome do somente Senhor. O versículo 1. Atos 3, o evangelista Lucas, em 1, diz assim, quem escreveu avivamento, livro de Atos dos Apóstolos, ele narra muitas coisas concernente ao tema deste culto de hoje, né? Que se trata a respeito de avivamento. Quando a gente vai procurar estudar a respeito de avivamento e meditar sobre isso, nós achamos vários textos que abordam este assunto. E esse tema de avivamento, ele não está inserido apenas no Novo Testamento. Quando nós vamos estudar também o Antigo Testamento, nós vemos falar sobre este assunto, e eu já tive em outras oportunidades ministrando sobre isto aqui. Mas o livro melhor, que fala muito, que aborda muito sobre avivamento, é o livro de Atos dos Apóstolos. E quando nós vamos meditar a respeito desse tema, orando a Deus no dia de hoje e estudando a sua palavra, o Senhor foi enfático em nós falarmos um pouco aqui a respeito sobre a busca do avivamento. E Deus, Ele colocou no meu coração, poderia ter colocado vários outros textos, outros capítulos. Teve uma outra oportunidade que falei aqui a respeito de Atos capítulo 8, dentro desse assunto, mas Deus me colocou esses dois nomes e esta situação que vemos aqui em Atos 3:1. Os dois nomes são Pedro e João. E a Bíblia diz que eles estavam indo juntos ao templo. E eles estavam indo juntos ao templo com uma finalidade: orar, falar com Deus. Mas antes de meditarmos um pouco nessa atitude desses dois apóstolos, é sempre bom frisar que o Senhor, Ele escolheu 12 apóstolos. E dentre esses 12, claro, Pedro e João. E interessante que quando nós vamos estudar os evangelhos,
nós vamos ver que é mais citado, é mais falado, inclusive também no livro de Atos dos Apóstolos, a respeito de Pedro e João. Não que não cite os outros 10, mas os que são mais citados e o que nós vemos mais coisas acontecendo, tanto nos evangelhos como no livro dos Atos dos Apóstolos, é sobre Pedro e João. E interessante é que a Bíblia, ela narra alguns erros desses dois homens. A Bíblia, quando a gente vai estudar sobre ela, e quando a gente vai se aprofundar na teologia, nas histórias, nós entendemos que por 3 anos e meio, os apóstolos foram ensinados por Jesus, foram doutrinados por Jesus, ouviram as promessas que Jesus tinha para fazer, tiveram particularidades com Jesus que outros não tiveram. E durante esse período de 3 anos e meio, que eles estiveram ali ao lado de Jesus, andando com Jesus, eles falharam também, eles erraram também, e a Bíblia não esconde as falhas e erro desses dois apóstolos. A Bíblia nos mostra que principalmente Pedro falhou muito, errou bastante, né? Nós vemos Pedro, por exemplo, durante esse período, negando a Jesus por 3 vezes, né? Nós vemos Pedro, durante esse período, sendo chamado, falando: afasta-te de mim, Satanás. Quando Jesus, aleluia, falou ali de que forma que ele iria morrer, e ele disse que isso não iria acontecer. Nós vemos Pedro sentindo o vento forte de uma tempestade, deixando de olhar para Jesus e passando a afundar daquela tempestade que veio no seu barco. Nós vemos Pedro arrancando da sua espada e sendo um homem carnal, e arrancando a orelha de um soldado por nome Malco, né? Nós vemos também João querendo orar para exterminar almas, querendo matar almas, querendo matar um grupo chamado de samaritanos, porque esse grupo de samaritano não quis receber Jesus, porque eles tinham uma inimizade. Nós vemos Pedro e João em contenda com os outros 10 discípulos, querendo disputar quem era o maior, quem era o melhor. Nós vemos João querendo lugar de destaque, querendo se assentar juntamente com seu irmão Tiago, à direita de Deus, né? Nós vemos muitas falhas destes homens. Mas o que me chama a atenção é que mesmo estes homens falhando, eles reconhecem os seus erros, eles ficam firmes com o Senhor, têm atos de arrependimento, e Jesus continuava contando com eles, e tinha promessa na vida deles, e uma das várias promessas era o avivamento, era também batizá-los com o Espírito Santo, e nós vemos muitas vezes Jesus dizendo isso para estes homens falhos, estes homens que erraram, mas que Jesus tinha planos com eles, Jesus tinha promessas com eles, e da mesma forma, Jesus ele está dizendo para mim e para você: não importa o meu e o teu passado, erramos também, falhamos também, pecamos também por imperfeições que nós temos como ser humano, mas quando nos arrependemos, ficamos firmes com o Senhor, a promessa permanece de pé, e grandes coisas Ele tem para fazer. Bendito seja o nome do Senhor. E o interessante é que Jesus, ele já tinha feito estas promessas para eles, nesse período de 3 anos e meio, juntamente com eles. E a Bíblia nos narra nos Evangelhos, e o próprio Lucas, em Atos dos Apóstolos, vai citar que após a morte de Jesus, ao 3º dia ele ressuscita. E Lucas ele vai dizer que Jesus ele fica
aqui na terra, ressuscitado, por 40 dias. E faz algumas aparições a seus discípulos. Entre eles, claro, Pedro e João. E Jesus, no último dia, entre tantas aparições que apareceu para eles, uma delas, antes do último dia, chama Pedro para um diálogo, que Pedro tinha que apacentar as suas ovelhas. Mas no último dia, no dia 40, quando ele vai ser levado, assunto ao céu, quando ele está em ascensão ao céu, ele vai dizer para os seus apóstolos, entre eles Pedro e João: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. E quando a gente vai ver Lucas narrando sobre isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, ele fala algo diferente que ele falou em Lucas. Ele mesmo disse no Evangelho isso, e em Atos, quando ele vai explicar isso para Teófilo, ele diz assim, olha, ele disse para seus discípulos, para que não se ausentassem de Jerusalém. Interessante isso. Jesus, ele tinha promessas para eles, mas só que eles tinham que buscar para isto acontecer. E uma das coisas que Jesus diz é para eles permanecer na cidade e para que eles não se ausentassem de Jerusalém. E o que nós devemos entender, queridos, é que da mesma forma, Jesus ele tem o desejo, é vontade de Jesus de avivar a toda a igreja. É vontade de Jesus de batizar a todos com o seu Espírito Santo. Mas nós não podemos nos ausentar da sua presença, nos ausentar da sua casa, da onde nos reunimos para adorar o nome do Senhor, porque pode ser num dia que nós nos ausentarmos, que virá um grande avivamento neste lugar, uma grande obra do Senhor, e se nós não estivermos, não experimentaremos isso. Então, a não ser que seja por um motivo muito justificável, não se ausente de buscar a Deus, de vir à casa do Senhor, porque a qualquer momento, Jesus pode avivar, batizar com seu Espírito e derramar da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos que, após ele fazer esta promessa, depois de 10 dias, não demorou muitos dias, isto vai acontecer, na festa de Pentecostes. E nós vemos que o Senhor, ele fez esta promessa, mas para que ela fosse cumprida, eles tiveram que buscar. A Bíblia nos mostra, eu estudando, lendo e meditando nesta tarde, algo interessante, algumas coisas interessantes. A busca incessante dos seus apóstolos. E mais precisamente eu quero abordar a respeito de Pedro e João. Como nós já comentamos aqui na introdução, Pedro e João foram homens que falharam muito, que erraram muito por esse período que foram doutrinados pelo nosso Senhor. E uma das coisas que eles falharam foi que certa feita Jesus leva eles, juntamente com Tiago, para um jardim chamado Getsêmani, e leva eles ali para orar. E Jesus estava em grande agonia, porque sabia o que viria a acontecer com ele. E leva ali esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, para apoiar ele ali junto em oração. E Jesus, depois de um período de oração, volta e pega os 3 dormindo. E chama a atenção deles. Volta de novo e pega eles dormindo. E diz, poxa, mas nem por 1 hora conseguem vigiar comigo, orar comigo.
E nós agora, em Atos dos Apóstolos, após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, nós vemos que eles tomam uma direção. Eles começam a buscar ao Senhor para receber a sua promessa, em oração, em unidade, todos juntos, no mesmo lugar. Quando a gente vai estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 13 e 14, fala que os 11 apóstolos, porque Judas já não está mais, juntamente com algumas mulheres, estavam todos os dias no cenáculo, perseverando junto em oração. Quando a promessa de Deus vai ser concluída na vida deles, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia deixa bem claro por Lucas dizendo que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E durante este período eles não somente oravam, mas eles meditavam na palavra, eles falavam da palavra. Quando a gente vai estudar sobre isso, nós vemos que Pedro, antes da promessa acontecer, ele se levanta, ele prega a palavra, ele cita o livro de Salmos, ele prega falando de Jesus, para ali poder ser escolhido outro para entrar como apóstolo no lugar de Judas. Ou seja, era um período que não era somente de busca de oração, mas eles estavam ali juntos, meditando e estudando na bendita palavra de Jesus. E a Bíblia nos mostra que de repente veio do céu um vento impetuoso, aleluia, e pousa sobre eles línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, que era a língua das regiões ali daquele povo que ali estavam, para entendê-los. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que, mesmo eles sendo batizados com o Espírito Santo, mesmo eles alcançando a promessa, mesmo eles recebendo aquilo que eles estavam buscando, eles continuam em todo o livro de Atos dos Apóstolos, buscando avivamento para a vida deles. Isso nos mostra, meus queridos irmãos, que nós não podemos deixar de buscar, mesmo que já sejamos batizados com o Espírito Santo, mesmo que já experimentamos muitas coisas da parte de Deus, a busca por avivamento tem que ser todos os dias, todos os momentos, buscando estar sempre sendo cheio de Deus, aleluia, se enchendo de Deus, orando, vindo nos cultos e buscando sempre ser avivados pelo nosso Deus. E se de repente alguém aqui ainda não experimentou, não conseguiu receber o batismo com o Espírito Santo, Jesus, Ele é poderoso para te batizar. Primeiro você tem que crer, e segundo tem que entender também, que por mais que o acusador, que é o diabo, possa estar te acusando que para você não tem como, que você já errou muito, que você já pecou demais, porque esta é a função dele, é acusar, é tentar nos paralisar, é tentar nos desmotivar. Pedro e João, eles erraram muito, eles falharam muito, e quem sabe o inimigo também não soprou muito sobre o ouvido deles para que eles viessem parar, mas eles se reanimaram e voltaram e buscaram a Deus em oração. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está passando por isso, por algum tipo de acusação. Quem sabe alguém pensa que para você não tem mais chance, não tem mais jeito.
Às vezes acontece algum tipo de situação que te sufoca, que te oprime, que você acha que isso não pode acontecer com você. Hoje eu meditando nesta palavra, me veio à mente algo que aconteceu comigo há 20 anos atrás. E eu quero citar esse testemunho porque eu acredito que isso vai ajudar alguém. Ou que está aqui, ou alguém que está nos assistindo, alguém que vai nos assistir depois. Eu me recordo que há 20 anos atrás, eu me internei na casa de recuperação devido a problemas com drogas. E com pouco tempo ali, em torno de 2 meses internado, o meu líder me chamou no gabinete e me contou que Deus trouxe uma visão a ele. E que nesta visão Deus mostrava para ele que ele tinha uma grande obra comigo naquela casa de recuperação. E mais especificadamente ali naquela triagem que era chamada triagem 2. Nós ali tínhamos 3 fases na casa de recuperação. E eu ouvi tudo aquilo que ele falou, e saí, fui para o pátio, e na hora veio um amigo meu que estava se recuperando, que tinha uma intimidade comigo, e veio falar, e aí, o que foi? Por que ele te chamou? O que aconteceu? E eu contando para ele, eu tinha 2 meses, cheirando droga ainda no corpo, né? 2 meses de recuperação, eu falei para ele, olha, eu não acredito em nada que ele falou. Tudo que ele falou, eu não acredito em nada. E depois veio um pregador pregar lá, e por coincidência, ele pregando, ele citou que quando a gente não acredita no que o Espírito Santo fala, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. E aí acabou minha vida, acabou minha recuperação, não queria saber de fazer mais nada, não queria saber de buscar mais nada, não queria mais saber de nada, ia para os períodos, ajoelhava porque era obrigado, mas não abria a minha boca para nada, não tinha motivação mais para fazer nada, até que passado 1 ou 2 dias, não me recordo, um dos pastores que lá estavam percebeu o meu jeito, e me chamou para conversar, e eu expliquei tudo isso para ele, e mais, eu para pedir uma prova com Deus, e às vezes as pessoas passam por isso, olha só como que as coisas, eu falei, Senhor, se realmente eu blasfemei contra o Teu Espírito Santo, fala comigo na palavra, e eu abri a Bíblia, assim, sabe esse negócio de sorte? Caiu lá em 2 Reis 19, a quem blasfemaste, a quem afrontaste contra o Santo de Israel, aí acabou de vez mesmo, eu falei, agora já era, agora não tem mais jeito, então eu blasfemei mesmo, e nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de ficar abrindo a Bíblia com sorte, né? Esses negócios não, o negócio você tem que estudar, aprender, ler, meditar. E quando eu expliquei tudo isso para o pastor falou, meu irmão, não tem nada a ver isso. E me explicou, e me sentou, e me orientou, o que queria dizer o blasfemar contra o Espírito Santo, e aquilo foi saindo um peso da minha mente, saindo um peso do meu coração, eu saí dali leve, passei a buscar a Deus, como comecei a buscar a casa de recuperação naquele fervor, e poucos dias depois, no bosque da casa de recuperação, de joelho dobrado, o Jesus, o Todo-Poderoso, me batizou com o seu Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, não fique oprimido por alguma coisa que possa ter acontecido, bendito seja o nome do Senhor, busca o teu Deus, esta promessa é para todos que creem, para aquela geração e para todos quantos o Senhor chamar. Jesus te ama, Jesus quer te avivar, Jesus quer te batizar e tem obra na tua vida, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós devemos buscar o avivamento. Pedro e João já tinham sido batizados, já tinham buscado, mas nós vemos eles continuando nesta mesma finalidade depois. Quando vamos ver o capítulo 3 e o versículo 1 que nós lemos no início desta mensagem, nós vemos que Lucas, ele está dizendo justamente esses 2 homens, que tanto erraram, que ao invés de orar dormiam, não tinham prazer na oração, e agora estão totalmente mudados.
estão totalmente transformados e estão na disposição de continuar orando. Estão indo juntos ao lugar certo, que é a igreja, o templo e a hora da oração. E ao longo desse tempo em que sirvo a Deus, eu observo que quando são cultos voltados à oração, quando são cultos, reuniões que devemos ficar meia hora pelo menos de joelho orando, é o culto menos frequentado, é o culto que menos se busca, é o culto que menos se vê à igreja. Mas quando a gente vê que são cultos que vão vir pessoas que vão pregar, vão trazer uma pregação eloquente, é um culto que lota. Queridos, é um privilégio a gente orar, porque a gente está falando com o nosso melhor amigo, a gente está tendo intimidade com o nosso Deus, a gente está se abrindo com quem tudo pode fazer, e Ele com certeza na oração vai nos avivar, vai nos encher, porque está vendo a nossa busca por um avivamento. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos que nesta busca há avivamento acontecendo por todos que cercavam, estavam junto com eles. Nós vemos que nesta busca a ir à casa do Senhor em oração, neste ato, vai acontecer um milagre na vida de um coxo de nascença. Interessante é que ele era colocado todos os dias na porta da igreja. E ninguém percebia nada, ninguém observava nada no âmbito espiritual. Todos os dias ele era colocado na porta da igreja. E Pedro e João, já avivados, cheios do Espírito Santo, vão tratar primeiro no espiritual dele, para depois usar o nome de Jesus e curá-lo. E a pessoa, quando ela está buscando a Deus em oração, quando ela está buscando por um avivamento, ela vai entender isso. Ela vai entender que em primeiro lugar nós devemos priorizar o espiritual, a salvação, a cura, a libertação, o ganhar almas, o evangelismo, fazer a obra, anunciar Jesus, para depois cuidar do físico, daquilo que ele possa estar precisando. E aleluia, Pedro e João olham para eles e falam: olha, eu não tenho aqui agora dinheiro, mas eu tenho fé no Jesus Todo-Poderoso, que pode te curar, que pode te mudar, que pode te libertar. E aquele homem foi liberto. Bendito seja o nome do Senhor. E nesse ato nós vamos ver que muitos se aproximam ali no alpendre de Salomão. Muitos se chegam. E o crente que é avivado, o crente que é cheio do Espírito Santo, nesta hora, ele não vai contar vantagem. Nesta hora, ele não vai se ensoberbecer. E Pedro já toma a palavra e vai dizer: por que todos se admiram? Como que se por algum ato de santidade nossa, a cura veio a este homem. E ali ele começa para aquele povo a pregar de Jesus, a falar de Jesus, a anunciar Jesus. E antes de uma pregação, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, quase 3.000 almas foram salvas. E nesta segunda pregação, a Bíblia fala que já chegou a 5.000 pessoas, porque ele estava numa busca constante por um avivamento. Avivamento faz isso, querido. A busca de oração faz isso, querido. Nós temos experimentado isso ali no Rosa Alberton, nas orações matinal. Temos visto o que Deus tem feito, temos visto o que Deus está fazendo, e eu creio que vai fazer muito mais, porque a obra dele é Ele quem cuida, mas a gente é que tem que buscar. Bendito seja o nome do Senhor. E após esse ato, nós vemos que eles ainda continuam na busca por avivamento. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia mostra que após esta cura deste coxo de nascença, nós vemos que nasceu a inveja ali dos saduceus, os sacerdotes,
e vem ali com os capitães para prender Pedro e João, mas mesmo assim, nós vemos que eles continuam falando de Jesus, pregando de Jesus, e a Bíblia vai nos mostrar, aleluia, que eles saem daquela situação, eles conseguem sobressair daquela situação, e quando eles chegam para os apóstolos, seus demais irmãos, e contam tudo o que aconteceu, todos juntos também, como em Atos 1, 13 e 14, como em Atos 2, versículo 1, como Pedro e João juntos em Atos 3, versículo 1, agora em capítulo 4, a partir do versículo 24, todos juntos vão orar a Deus, e a Bíblia diz no versículo 31, que estes apóstolos, que já eram batizados com o Espírito Santo, que já tinham sido renovados, vão de novo ser avivados, e vão de novo ser cheios do Espírito Santo, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos que já eram cheios do Espírito Santo, ficaram cheios de novo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma busca constante de avivamento. Ele sai com ousadia para anunciar a palavra de Deus. O crente avivado, quando ele sai da igreja, quando ele está na rua, quando ele está no seu trabalho, quando ele está na sua escola, ele não perde oportunidade em falar de Jesus, em anunciar Jesus. Isso daí é uma das virtudes do crente avivado, do crente que busca, do crente que ora, do crente que adora, do crente que frequenta a casa do Senhor, do crente que busca o Senhor. Ele sai cheio do Espírito Santo para proclamar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Ele voltará. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos que no capítulo 5, bendito seja o nome do Senhor, nós vamos ver que a igreja passa cada dia mais a crescer, a igreja passa cada dia mais a aumentar em número. Nós vamos ver que, aleluia, no versículo 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, por causa de dois homens que buscaram o avivamento, buscavam ir à casa do Senhor, buscavam orar, anunciavam Jesus, pregavam o Evangelho, e o Senhor cooperava com ele com sinais, mas porque eles estavam todos os dias buscando por avivamento. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 42 do capítulo 5. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias. Todos os dias. Infelizmente, alguns às vezes citam, mas para quê? Igreja todos os dias. Mas para que isso? E Jesus poderia dizer, mas ele não vai dizer, mas para que eu fui morrer por cada um de vocês? Mas para que eu fui fazer isto? A gente vem na casa do Senhor todos os dias, a gente ora todos os dias, por gratidão ao que Ele fez, aleluia, por tudo que Ele tem sido para nós, e porque necessitamos buscar sempre por avivamento, aleluia, porque assim estaremos também nos preparando, estaremos, aleluia, preparados para a sua vinda. Lembram-se da passagem das 10 virgens? 5 estavam com azeite e 5 não. 5 estavam preparadas e 5 não. Jesus, quando ele vai falar aquela parábola da viúva iníqua, do juiz iníquo com a viúva, e ele dá ali aquele ensinamento da busca constante dela, todos os dias. E aí ele veio trazer um ensinamento daquela situação. Nos versículos 7 e 8 do capítulo 18 de Lucas. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam
a Ele, de dia e de noite, ainda que os faça esperar, ou seja, tem que clamar de dia e de noite. Graças a Deus o nosso ministério é abençoado. Aqui na catedral tem oração de segunda a sexta de dia. À noite temos a oportunidade também de clamarmos. Deus, Ele nos estimula, nos dá a oportunidade. Mas a busca, Ele não vai nos jogar um laço e nos trazer. A busca tem que ser nossa. Aleluia. Se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, diz a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 8... do capítulo 18 de Lucas, ele fala: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Devemos estar preparados. Jesus está às portas. O inimigo, o nosso adversário, vai fazer de tudo para nos tentar barrar, para nos tentar parar. Vão acontecer decepção, vão acontecer perseguição, vai acontecer angústias, tudo isso daí os apóstolos passaram, e nós estamos sujeitos a passar também, mas a Bíblia fala, olha, orando em todo o tempo, para que quando chegar o dia mau, estejais firmes. Então o desejo tem que ser nosso, a busca tem que ser nossa. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Quanto tempo temos gastado para ter uma intimidade com o Senhor em oração? Quanto tempo temos nos dedicado a orar por nós, nossas famílias, nossos pastores, nossa igreja, por salvação de vida, para que nós sejamos avivados, para que a igreja seja avivada, para que a nossa família seja avivada. Aleluia. Busquemos avivamento como Pedro e João buscaram. Eles falharam, nós falhamos também, mas Jesus nos avivou e Jesus quer nos avivar também. Bendito seja o nome do Senhor. Posso orar, pastor? Quem deseja receber um avivamento da parte de Deus, vem aqui na frente, em nome de Jesus, vem orar. Vou convidar os pastores para também ajudar em quase posição de mãos, em nome de Jesus. E que a partir desta noite, nós possamos ter um compromisso maior, de busca por avivamento, de busca em oração, em avivamento, bendito seja o nome do Senhor. Abra seu coração ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser avivado. Eu quero melhorar a minha comunhão, a minha busca em oração. Eu quero receber sentir a mesma coisa. Eu quero ser usado como o Senhor usou os teus servos no passado. A Bíblia diz, a promessa de Deus em João capítulo 14, versículo 12, que se nós crermos, nós faremos obras maiores que o Senhor fez. Mas nós devemos buscar. Nós devemos nos encher. A Bíblia diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Somos nós que devemos nos encher. Busque ser enchido nesta noite pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Rabai, Kanagá, Iderei, Kanagá. Ah, Senhor da glória, nós estamos aqui, ó Deus, para sermos renovados por Ti, para sermos cheios do Teu Espírito, e já sentimos a Tua presença em nosso meio. Senhor, nos aviva, nos renova, nos encha do Teu Espírito, ó Pai. Nos usa também com ousadia, com intrepidez, ó Deus, para anunciarmos, ó Deus, as Tuas boas obras, para anunciarmos o Teu Evangelho, para ganharmos almas para o Teu reino. Senhor, encha a cada um dos Teus filhos, a cada uma das Tuas filhas que aqui estão nesta noite. Aviva a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nos desperta para uma maior comunhão contigo, Senhor. Aviva, Senhor, a cada um de nós, as nossas famílias, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga: que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.